Tudo bem? Agora eu vou falar uma aula sobre fisiologia cardiovascular. Vem comigo. Os pontos que eu vou abordar, que devem ser fixados melhor, são esses pontos sobre atividade elétrica cardíaca e ciclo cardíaco, atividade simpática e parasimpática, função das hemácias, leucócitos e plaquetas, pequena e grande circulação e os vasos sanguíneos do sistema vascular. Tá bem? Vamos lá. Então aqui está a anatomia do sistema do coração, né? Ele está localizado na região central do tórax, chamado mediastino, tá? Esse osso central aqui é chamado de externo, com S, tá? E nós notamos uma parte do coração que está localizado mais para o lado direito e uma outra parte maior para o lado esquerdo, tá? E eu chamo a atenção do seguinte: o coração, a parte de baixo do coração, é chamado de ápice cardíaco, tá? Aqui, ó, nós temos o ápice cardíaco. Estranho, né? O ápice está embaixo. Na verdade, na formação do coração, ele está em cima, mas ele sofre uma mudança de posicionamento e vai para baixo. Então, o ápice que estava em cima continua sendo ápice numa localização inferior, tá certo? Beleza. Aqui nós temos a anatomia do coração, né? Aqui seria aquela linha média, né? Onde está o osso chamado externo. Tá? Nós temos aqui o sangue que vem do corpo pela veia cava superior e veia cava inferior. Chega primeiro no lado direito do coração, aqui no átrio direito, que bombeia sangue para o ventrículo direito, do ventrículo direito para o pulmão, através das artérias do tronco pulmonar, tá certo? No lado esquerdo vai ser recebido sangue oxigenado, né? Então, o átrio esquerdo recebe sangue oxigenado, bombeia para o ventrículo esquerdo e desce através de uma artéria chamada aorta, que é a artéria de distribuição do sangue oxigenado, tá? O sangue arterial. Beleza. Como é que ocorre a contração do músculo cardíaco? O músculo cardíaco, ele gera atividade elétrica espontaneamente, chamado de automatismo cardíaco, tá? Então é gerado uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica tem um ponto específico, vou falar posteriormente, passa pela célula e, chegando em todas as células, ocorre a entrada de cálcio, que é mesmo o cálcio que está no osso. Só que aqui ele vai ter a função de contração. Então, nota, eu tenho a geração de uma corrente elétrica que vai chegar às células e quando todas as células recebem essa corrente elétrica, entra cálcio para contração e a fibra muscular ela sofre um encurtamento. Esse encurtamento vai gerar um bombeamento de sangue. Beleza? Aqui só para mostrar que o coração ele tem um local que gera corrente elétrica, chamado de nó sinusal, que gera corrente elétrica automaticamente. E essa corrente elétrica, ela chega primeiro aos átrios, em seguida ela vai e chega aos ventrículos, que é revelado no eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma é nada mais, nada menos do que a demonstração de como a atividade elétrica chega primeiro aqui nos átrios, primeiro nos átrios, e depois a atividade elétrica ela percorre os ventrículos. E essas ondas, elas revelam, a leitura, o médico vai fazer a leitura, o cardiologista, né, ela revela como é que a atividade elétrica vai chegar em cada ponto do coração. Tá bem? Quando a atividade elétrica ela está toda bagunçada, de uma forma geral, tá? Naqueles casos mais graves, é chamado de fibrilação, tá? Então, a atividade elétrica ela está totalmente desorganizada, tá? Então, vou fazer um esquema só para a gente entender melhor, né? Então, a atividade elétrica está toda desorganizada, né? Então, é dado um choque,
Então, o coração para por alguns segundos e em seguida ele volta a gerar, isso é que se espera, né? Volta a gerar essas ondas de forma correta. Então, quando está aqui nessa disfunção, chamado de fibrilação, e logo você usa o aparelho chamado desfibrilador, que faz a corrente elétrica voltar ao normal. Beleza. O ciclo cardíaco, ele vai unir essa organização, né? Eu tenho primeiro os átrios contraindo, depois os ventrículos contraindo. Então, eu tenho aqui o sangue chega nos dois átrios ao mesmo tempo, o átrio direito e o ventrículo direito. Ocorre a contração, ele enche os dois ventrículos, ó. Nota, só enche porque é uma abertura de válvulas, chama de válvulas atrioventriculares, tá certo? Aí, esse sangue enche os ventrículos bombeiam esse sangue através do lado direito pelo tronco pulmonar e o lado esquerdo pela aorta, que vai mandar sangue para o corpo. Nota que novamente eu tenho abertura de válvulas, depois essas válvulas se fecham para o sangue não ter um refluxo, não voltar para os ventrículos. Então, há uma coordenação elétrica e de funcionamento de válvulas. Beleza? E como é que o coração, então, ele gera uma corrente elétrica espontânea, automática. Tá? Agora, o sistema nervoso ou aumenta ou reduz a atividade. Aí aqui nós temos a atividade simpática, tá? É a atividade que estimula a liberação de adrenalina. E todo mundo sabe o que a adrenalina faz no coração. Aumenta a frequência cardíaca. Nota, foi de 80 para 120 batimentos por minuto. Tá? Isso é ação de estimulação, de excitação. Tá? Por outro lado, eu tenho um estímulo que vai fazer o contrário, vai inibir, vai reduzir, como se fosse uma balança, uma gangorra. Um aumenta, o outro vai e tende a controlar essa atividade, que é a atividade parasimpática. Na atividade parasimpática, é outro neurotransmissor, a acetilcolina, que faz a corrente elétrica, reduzir a atividade elétrica cardíaca, reduzindo a atividade de contração. Tá certo? Isso é muito comum cair no Enem, essa parte de atividade simpática e parasimpática. Beleza. E uma outra forma de controlar a atividade cardíaca é através do volume de sangue, né? Então, ó, se eu tenho um volume de sangue normal, minha pressão é normal. Se eu começo a reter líquido, a tendência é ter um aumento da pressão arterial. É por isso que nós usamos diuréticos para a pressão voltar ao normal, tá? E nota, nenhum médico prescreve, mas o álcool, ele é uma substância que aumenta a diurese, tá? Aumenta a vontade de fazer xixi e pode ter um efeito benéfico. Poucas doses, uma dose de uísque, um pouco de cerveja é bom. Claro que nenhum médico prescreve isso, tá, gente? Por favor. Beleza. Aqui está a diferença entre sangue venoso e sangue arterial. Nota que o sangue arterial ele é um vermelho vivo e o sangue venoso ele é um vermelho escuro. O sangue arterial ele é rico em oxigênio e o sangue venoso ele tem mais gás carbônico e é pobre em oxigênio, tá? Beleza? Só mostrando aqui, ó, o lado direito recebe o sangue venoso e o lado esquerdo recebe o sangue arterial. Show! Quando nós pegamos o sangue e centrifugamos, o sangue ele tem aqui a parte que contém as células vermelhas, chamadas de hemácias, tá? Tem uma parte onde tem as células brancas, ou leucócitos, leuco é branco, e tem a parte líquida do sangue, que é o plasma ou soro, tá? Beleza. Aqui, ó, tá um exame de sangue em que eu enxergo as hemácias
são aquelas células transportadoras de oxigênio e gás carbônico. E aqui os glóbulos brancos, ou leucócitos, as células de defesa. E aqui fragmentos, né, chamados de plaquetas. Qual a função das plaquetas? Seria um exame de sangue, né, mostrando a quantidade de hemácias, né, de hemoglobina, que é aquela proteína que está dentro da hemácia, serve para transportar o oxigênio e o gás carbônico. Mas aqui estão uma imagem com as plaquetas. Qual seria a função das plaquetas? As plaquetas, quando eu tenho uma ruptura dos vasos sanguíneos, o sangue extravasa. E as plaquetas, elas são ativadas e estimulam a formação do coágulo. Tá? O processo de coagulação é derivado das plaquetas. A doença na qual tem falta de coagulação é chamada de hemofilia. O hemofílico, ele tem uma deficiência no processo de hemofilia, no processo de coagulação. Beleza. Aqui eu tenho a circulação, né? O sangue que chega aqui, ó, no ventrículo direito, é bombeado pela artéria pulmonar, chega nos pulmões. Nos pulmões o sangue é oxigenado e volta aqui para o lado esquerdo, que é chamado de pequena circulação ou circulação pulmonar. Já esse sangue oxigenado chegou no ventrículo esquerdo, é bombeado pela aorta para o corpo, tá? Membros inferiores, membro superior, cabeça, o corpo, é chamado de grande circulação ou circulação sistêmica, porque chega a todos os sistemas fisiológicos. Tá? Aqui para mostrar a característica da artéria, né? Eu tenho as artérias, elas são mais calibrosas, a parede dela é mais espessa, está vindo do coração nesse circuito, chega aos vasos sanguíneos de troca, chamados de capilares, que doam o oxigênio e nutrientes e recebe o gás carbônico e substâncias que precisam ser excretadas, serem jogadas fora, não só oxigênio e gás carbônico, e depois volta pela veia. A veia, nota que a parede da estrutura que forma a veia é mais delgada, é mais fina, tá? E eu chamo a atenção o seguinte: se o vaso sanguíneo faz uma dilatação, tá? Então, se eu tenho uma vasodilatação, tá? A tendência é reduzir a pressão arterial. Tá? A dilatação dos vasos sanguíneos faz com que o sangue corra melhor e evita que force o coração. Tá? Se eu tenho o contrário, uma constrição, tá? Ou contração, mas o certo é constrição, tá? Uma constrição do vaso sanguíneo, a tendência da pressão arterial é aumentar. Porque se o vaso sanguíneo estiver mais fechado, é mais difícil de passar o sangue. Tá certo? Beleza. Aqui chamando a atenção que eu tenho a artéria, né, os capilares, aí chega nas veias, né, as veias voltam pelos membros inferiores, e nos membros inferiores nós temos o músculo, tá, dos membros inferiores, que funcionam como uma bomba auxiliar, bombeando sangue para voltar melhor ao coração. É bom você fortalecer essa musculatura, porque você evita tanto a formação de veias, de varizes, quanto a formação de trombos ou formação de trombose. Por isso você pode estar eventualmente fazendo alguma atividade e rapidamente você fazer esse exercício de elevação chamado de flexão plantar. Você se põe de pé e faz uma elevação do seu corpo, chamada de flexão plantar. Você bombeia melhor o sangue para o coração. Beleza. Então eu tenho aqui o sangue chega na artéria, passa pelo capilar e volta pela veia. No capilar,
doa oxigênio para gerar energia e recebe o gás carbônico e volta para ser bombeado posteriormente para o pulmão, né? Beleza, eu chamo a atenção o seguinte, novamente, artéria, capilares e veias. Só que sempre sobra um excesso de líquido. E esse excesso de líquido que extravasa pelos capilares é drenado pelos vasos linfáticos. Tá? Cada região do corpo vai ser drenado por vasos linfáticos. E se esse vaso linfático não estiver funcionando corretamente, a tendência é você acumular toxinas. Isso não é benéfico ao seu organismo. Tá certo? Beleza. Esses vasos linfáticos, eu vou focar só em relação ao peito ou mama. Tá? O termo seio é errado, tá? Certo? É peito ou mama. Aqui a gente tem uma mama, né? Nota que eu tenho os vários vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos, eles são drenados e vê que tem essas regiões que são assim maiores, né? São chamados de linfonodos ou gânglios linfáticos. Que o que é drenado, tá? Chega nessas regiões, e essas regiões onde tem as células do sistema imunológico, tá? Então, quando assim, no caso aqui da axila, né? Quando a axila incha, aparecem caroços, que na maioria das vezes fala de íngua, são os linfonodos ou gânglios linfáticos, mostra que houve uma ativação do sistema imunológico. Qual o grande problema em relação à mama? A mulher com um tumor, pode acontecer de uma célula tumoral ela cair no vaso linfático, entrar no gânglio linfático, não ser destruída e volta para o sangue, tá? E se espalha pelo corpo inteiro. Quando se espalha, é chamado de metástase, tá? É quando uma célula cancerosa, metástase. Quando a célula cancerosa, ela entra no gânglio linfático, e do gânglio linfático, isso volta para a circulação, né? Vai para a circulação e se espalha pelo corpo inteiro. Toda pessoa que tem uma metástase tem um baixo prognóstico, tá? O prognóstico seria a evolução da doença, ou seja, uma baixa evolução. A doença pode ser grave. Tá bem, gente? Valeu! Só para finalizar aqui, o coração ele tem artérias específicas que levam oxigênio para o músculo cardíaco, são chamadas de coronárias. E quando essa coronária tem uma redução do fluxo de sangue, a gente chama de houve uma isquemia cardíaca, tá? E se essa redução do fluxo sanguíneo tiver uma obstrução, tá? Pode haver uma morte de um tecido relacionado àquela falta de sangue, que a gente chama de infarto. Aí uma região, ela tende a ter uma morte celular. Tá bem, gente? Valeu, muito